Quero convidar todos vocês para sábado agora, na Bienal do Livro de São Paulo. Eu estarei presente em 2 horários, das 6h30 às 7h30 da noite, no stand da Editora Arqueiro, e das 8 da noite até as 10 da noite, na Arena Cultural, um bate-papo com escritores de romances hot e contemporâneos. Vai ser muito legal, espero por vocês! Olá pessoal, tudo bem? Uma tarde muito gelada por aqui e eu tô aqui para conversar com vocês hoje sobre um conceito muito utilizado no roteiro de histórias, tanto os roteiros para cinema de Hollywood, da Disney, quanto nos livros. A jornada do herói. Essa jornada do herói, ela provém de grandes estudos de Joseph Campbell e de Christopher Vogler, este último que escreveu um livro que eu recomendo muito para todos vocês que querem escrever ou que escrevem, que se chama A Jornada do Escritor. Esse roteiro, na verdade, nasceu a partir do estudo, especialmente através dos mitos. Eles perceberam que todas as histórias seguiam um padrão, né, de começo, meio e fim, de primeiro, segundo e terceiro ato, de como que cada ponto de virada levava de uma situação para outra. Então, foi implementada essa jornada do herói, que hoje em dia é muito utilizada. Se vocês, ao final desses vídeos sobre os passos da jornada, pararem para estudar as histórias, os filmes e os livros, vão perceber que esses passos se repetem com muita frequência. E isso significa que a gente precisa se ater à jornada do herói e sempre utilizar esses passos, sempre repetir esses passos? Não necessariamente. Como essa jornada do herói ela tá tão incutida no inconsciente coletivo, a gente é tão acostumado a vê-la em tudo que a gente assiste, em tudo que a gente lê, é nessa hora que você pode aproveitar para necessariamente surpreender o seu leitor, fazendo-o pensar que você está seguindo por um caminho com o qual ele já está acostumado, ele já espera que aquilo aconteça e de repente aquilo não dá certo. A segunda possibilidade é você usar esse roteiro da jornada como um guia na hora que der um branco, na hora que você se sentir travado ou sentir que a sua história não está desenrolando legal. Quando estiver roteirizando, quando estiver escrevendo, você pode perceber que algum desses passos que não está sendo utilizado na sua história poderia acrescentar positivamente. E isso, no meu ponto de vista agora, eu não vejo isso como uma fórmula pronta, uma fórmula mágica que vai tornar todas as histórias prontas e embaladas para consumo. Eu acredito que cada história, dentro do sentimento, da mensagem que ela quer transmitir, ela pode seguir todos ou alguns desses passos, ela pode seguir um rumo completamente diferente, que no fim das contas o que conta é a originalidade, é a mensagem, é aquilo que o escritor colocou de diferencial da sua escrita. Então a minha proposta para esse vídeo e para os próximos aqui do canal é detalhar com vocês os 12 passos da jornada do herói, para que você possa compreender e de repente perceber aí na sua história, no seu roteiro que você está trabalhando, ou que você quer trabalhar, como você pode de repente usar desse conhecimento e desses passos que já dão tão certo em grandes fast-sellers e sucessos de bilheteria. Como você pode usar isso, talvez, para melhorar uma das partes da sua história, para incluir um caminho que ainda não existia e de repente vai fazer com que a história faça mais sentido para o seu leitor. E o primeiro passo, que é o que nós vamos falar hoje, é o mundo comum. O que é o mundo comum? Todos nós sabemos que um personagem, ele vai começar o livro de um jeito e vai terminar o livro de outro, tendo buscado um objetivo, independentemente se ele alcançou ou não, ele aprendeu alguma coisa. Então, se você pretende lançar o seu personagem em uma jornada, seja ela uma jornada física para outros povos, para outros lugares, ou uma jornada interna de autoconhecimento, antes que ele parta nessa jornada, é preciso apresentar para o seu leitor quem é o seu personagem hoje, como é a vida dele, o que ele sente, o que ele pensa em seu mundo comum, ou seja, o mundo em que ele está agora, o mundo do qual ele vai partir em busca de uma aventura, de um objetivo, novamente, seja essa jornada interna ou exterior. E é nesse mundo comum que nós conhecemos o personagem como uma pessoa comum antes de se tornar um grande salvador, um grande herói, um grande cara apaixonado, a pessoa que está aprendendo, o viajante. E uma característica muito marcante dessa fase do mundo comum é que o personagem normalmente já experimenta algum tipo de inquietação.
É como se ele sentisse ou pressentisse que ele tem algo a mais a ser ou a viver, além daquilo que ele tem, que ele vive ali. Ou ele vive em conflito com algo do seu mundo comum, com alguma pessoa, com alguma realidade, ou ele vive em conflito consigo mesmo, ou ele tá desejando coisas novas, precisando de coisas novas, ou ele simplesmente está no fundo do poço, já não tem mais para onde ir além daquilo. Eu vou dar um exemplo de um filme muito conhecido, né, e que dificilmente eu vou dar spoiler para alguém que ainda não assistiu, que é A Bela e a Fera. A Bela, no começo da história, é apresentada em seu mundo comum, que é o vilarejo, o pequeno vilarejo francês em que ela vive com o pai. O pai é um inventor, ela ajuda, dá as ferramentas para o pai fazer todas as invenções e as máquinas dele. Mas a primeira música que a Bela canta, já no início do filme, né, é a Bela cantando que ela gostaria de ser muito mais, que ela gostaria de viver muito mais do que aquele vilarejo proporciona para ela. Ela já viaja nos livros, você percebe que ela é a única do vilarejo que se interessa por leitura, e isso fica muito claro quando ela entra na biblioteca, né? E o senhorzinho que a recebe, o bibliotecário, diz: "Ó, Bela, você de novo, mas você já leu todos os volumes aqui da pequena biblioteca?" Então ela diz: "Bom, então eu vou ler esse aqui de novo porque eu gosto muito." E enquanto ela lê a história para as ovelhinhas, naquela cena, pelo menos no desenho tem ovelha, não lembro se no filme tem, mas quando ela tá lendo aquela história, ela lê e sonha em ela própria viver algo parecido com aquilo. Eu quero ser muito mais do que isso aqui, eu quero ir além dessas fronteiras, eu não quero que minha vida se resuma a isso. Essa é a inquietação da Bela, e esse sonho dela em viver uma história de amor logo virá nos próximos passos da jornada do herói, que a gente vai continuar a ver nos próximos vídeos. E você, na sua história, como é que você está apresentando o seu personagem e o mundo comum em que ele vive para o seu leitor? Preste muita atenção, porque quando o mundo comum não é devidamente apresentado, existem dois grandes riscos. Primeiro, o seu leitor fica confuso, ele não entende exatamente quem o seu personagem é e o que ele deseja para a vida dele. E segundo, é aquele momento em que o seu personagem embarcou numa aventura, ele está se tornando um grande herói, está realizando um grande feito, mas o seu leitor não vai dar o devido valor para isso, porque não foi apresentado antes disso tudo acontecer quanto o seu personagem almejava aquilo, precisava daquilo, ou às vezes ele não tinha capacidade, desenvolveu essa capacidade com grande força. Então preste atenção em como você está apresentando o seu personagem, até então uma pessoa comum antes da aventura, para que tudo possa fazer sentido daí em diante para o seu leitor. Nos próximos vídeos vou apresentar os próximos passos da jornada do herói, os pontos de atenção que você precisa ter em cada um dentro da sua história. Um beijo e até o próximo vídeo!